Boa tarde, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Fabrício Vian e hoje vou fazer a leitura de Romanos 8 e o entendimento que eu tive sobre essa palavra. Que Deus nos abençoe com a sua sabedoria divina para que possamos, em espírito, entender as verdades da palavra dele, palavra de Deus para nós. Pessoal, antes de começar, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem. Por quê? Porque assim o YouTube ele vai entender que esse é um conteúdo bom e que de fato as pessoas estão gostando dele. Assim, o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, uma forma de agradecimento pela minha disponibilidade, não pela minha disponibilidade, mas para repassar a palavra de Deus também a outras pessoas, para que atinja o coração de outras pessoas, ajude, renove. Quantas pessoas será que... Eu creio que muitas que não têm entendimento, que não têm tempo para buscar a palavra, ou até mesmo entendimento. Então, curtam, comentem e compartilhem, por favor, pessoal. Ok? Então vamos lá para Romanos 8. Palavra que Deus tem preparado para nós essa tarde. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só. Aqui começa enfatizando que para aqueles que renasceram em Jesus Cristo, para as pessoas que cedem a sua nova vida a Cristo, que reivindicam o seu passado e buscam viver em uma nova comunhão com o Espírito Santo de Deus, em aceitação que Cristo é o caminho, a verdade e a salvação, que está falando. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio dele, Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por que ele aqui em Romanos 8 diz isso? Simples. Jesus Cristo, na cruz, Deus se fez carne por amor a nós. Ele cedeu a sua vida aqui na terra. Ele passou por todo o sofrimento de sua vida, aguentando humilhação, apedrejamento, raiva, ódio, todos os tipos de barbaridade que vocês não... Eu acho que vocês não conseguem imaginar, de fato. Ele passou tudo isso por amor a nós, até a cruz, onde lá sim, graças ao seu sangue unigênito, do seu Filho unigênito, seu sangue livre de pecados, na cruz do Calvário, ele tomou sobre si todas as enfermidades, toda a pobreza, toda a miséria. Então aqui há uma explícita, uma clara afirmação sobre isso. Porque por meio dele, Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então é isso que o versículo 2 quer dizer. Eu vou ler para vocês o versículo e vou dando a explicação, para que vocês entendam bem toda a mensagem, de uma maneira assim, bem fácil. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, voltando aqui para vocês terem um entendimento bem
claro, portanto, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho. Como assim? Essa lei que for incapaz está sendo referida à antiga lei. Deus deu ao seu povo, ao povo judeu, Jesus Cristo, para quem não sabe, era judeu, deu ao povo judeu a lei da Torá, né, que tem os 10 mandamentos, em todas essas leis. E o que acontecia naquela época? Os judeus, os fariseus, que eram como se fossem os professores da lei, eles usavam a lei com base em tudo. Eles deixavam de amar ao próximo, mais acima do que a lei. Não, abaixo. Eles usavam a lei acima sobre todas as coisas. Então, não havia esse amor ao próximo. E por que Deus enviou o seu filho, o seu próprio filho? Para que ele ensinasse a nós, não somente ao seu povo judeu, mas a todos os nós. Naquela época, a todos, o que era o amor, qual era o porquê, o porquê de tudo aquilo, por que Deus enviou Jesus Cristo, era para mostrar que de mais vale o amor do que a antiga lei. Lá falava, para quem não entende sobre a antiga lei judaica, as leis eram assim, vocês não... Se tiverem um tempinho para pesquisar, apedrejamento, sabe? Coisas assim muito pesadas, né? Mas não foi leis que Deus havia dado ao seu povo, de fato foi. Mas, por conta da dureza do coração do homem, essa lei foi perdendo sentido. Já os fariseus, o povo judeu, eles usavam a lei acima de todas as coisas. Não havia mais o amor, o carinho. Eram pessoas de coração duro, rígido. Estão comigo? Estão conseguindo pegar? Mais ou menos? São? Espero que sim. Então essa era a lei que fora incapaz de fazer e foi enfraquecida pela carne. Esses judeus, eles não viam com olhos espirituais e sim carnais, sabe? Por isso que aqui fala da carne. Então Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aqui na Terra, para transmitir o amor a todos nós, para que nós pudéssemos ver como é de fato viver essa vida. Sabe que tem uma passagem que fala, que Jesus Cristo fala, que há 2 mandamentos. Ele deixou 2 mandamentos que compõem os demais. O primeiro dele é amar o teu Deus sobre todas as coisas, que está lá em Mateus. Eu vou até dar uma rápida pesquisada aqui. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas e o segundo é ama teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com a tua capacidade intelectual. Então aqui não é um amor simples, pessoal. É um amor, sabe, que você cede a sua própria vida. Sua própria vida. Você renasce em Cristo. É um amor físico, em atos, um amor na nossa alma e no nosso espírito, nos nossos pensamentos. Jesus Cristo também havia dito que ele veio para ser o sal da terra. Mas como assim o sal da terra? Que mesmo que você olhar para uma mulher e tiver pensamentos de adultério, você já terá cometido pecado. Aí lá o apóstolo de Jesus falou, mas como assim? Então todos nós somos pecadores. E ele falou, eu vim para ser o sal da terra, o sal aqui na terra.
Essa aqui é uma figura de linguagem um pouquinho mais complexa para ser entendida. Por que o sal da terra? Ele disse que não veio aqui para trazer paz, mas para trazer a verdade, a palavra de Deus, a maneira de como amar ao nosso próximo, de como nos amar. Porque as leis passadas, essas leis que eu estava lendo agora, que o povo judeu usava acima de todas as coisas, essa lei foi que até hoje muitos judeus acreditam nisso, que não creem que Jesus Cristo é o Messias. Essas mesmas leis foram as leis que cegaram, que faziam que os corações dos judeus virassem corações duros. E não somente deles, mas todas aquelas pessoas que primeiro buscam as leis dos antigos mandamentos e não a Jesus Cristo, a palavra, o caminho e a verdade. Aqui eu fiz a leitura de Lucas 10, 27, tá? Para quem estiver interessado. Tá? Então, voltando à leitura de Romanos 8, tá? Bastante coisa, né, pessoal? Vamos lá. Porque aquilo que a lei for incapaz... Voltando. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Então, se não fosse Deus, com todo o seu amor, de enviar Jesus Cristo aqui, de se fazer carne por nós, através do seu Espírito Santo, nos sobraria a tormenta eterna. A tormenta eterna. Por isso que entregamos a nossa vida a Ele, a Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Ele cedeu a sua vida por nós. Estão conseguindo entender o quão grande é o amor de Deus para conosco? A semelhança do homem pecador. Porque Deus, além de ser amor, Ele é justiça, Ele é justo. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus é equidade. Deus não vai fazer algo a ti que você não mereça. Você está me entendendo? Quando você é um filho em Cristo. Se você quer mudança e busca mudança. Agora, já que não, ele vai te deixar lá, vai, segue teu caminho, meu filho. Se não quer, tá tudo certo. Depois, quando Jesus voltar e pegar fogo em tudo, e pegar fogo em tudo, aí não adianta ficar gritando, porque né, lá em Apocalipse fala que até mesmo quando Jesus Cristo voltar, vai haver sim ranger de dentes e pessoas ainda blasfemando o nome de Deus. Vocês podem ter noção disso. Mesmo na volta de Jesus vai ter pessoas que vão estar blasfemando, que vão estar pregando ódio. Vão estar. Está lá em Apocalipse. Então, se você não quer queimar... Brincadeiras à parte, pessoal. Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador. Então, o que eu estava falando aqui de Deus, de ser equidade, justo, ele... Qual que é o resultado do pecado? O resultado do pecado é a morte. Então Deus se fez carne para que na cruz ele pudesse nos redimir dos nossos pecados. E assim, quando ele ressuscitou, ele enviou seu Espírito Santo e dessa forma nós podemos ter o acesso à salvação eterna, adentrar ao reino dos céus, junto a Jesus Cristo. Haverá pessoas, quem tiver o coração puro verá Deus. Mas é uma caminhada arduosa, como oferta pelo pecado. Que está, né, como oferta pelo pecado, exatamente o que eu falei. E assim condenou o pecado na carne. Todo o pecado ele tomou sobre si, sobre o seu corpo carnal, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, Romanos é uma passagem depois, aqui se fala depois da morte de Jesus Cristo, referente à nova aliança. Então, são palavras à igreja aos romanos de ensinamentos. Então, é por isso que aqui fala que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Essas justas exigências da lei, que fossem plenamente satisfeitas em nós, são as justas leis de Cristo, de amor ao próximo, a Deus, vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O amor ao próximo, esse amor ao próximo é um amor que tem que ser trabalhado todos os dias. E como eu amo o meu próximo? Amando a mim mesmo. Como eu amo a mim mesmo? Bom, você pode conversar com Deus, com Cristo. Você pode ter esses momentos de comunhão. Deus quer ter comunhão contigo. Quer ter comunhão contigo. Ele quer conversar contigo. Ele se importa. Ou você acha que não? Ou você acha que ele enviou Jesus Cristo aqui na Terra e cedeu a sua vida por nós, por um acaso? Pagou um alto preço por nós. Você acha mesmo que não se importa com você, a sua família, a sua vida financeira também? Deus nos libertou. Deus não é pobreza. Tira isso da sua cabeça. Deus não é pobreza, é riqueza. Fala assim, eu sou rico e próspero. Afirma, decreta. Como no primeiro vídeo do meu canal eu falei aconselhei vocês a decretarem em crer que Jesus Cristo é o caminho, a salvação e a vida, a verdade. Decrete, eu tenho uma vida rica e próspera, eu amo meu próximo, eu amo Deus. E é uma mudança contínua, dia a dia, dia a dia. Vamos lá. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja. Olha só que forte isso. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vou dar uma pausa aqui. Então, a mentalidade da carne, isso aqui tá bem simples e claro. Se a sua prioridade na sua vida é a carne, é o carnal, se a tua mente tem prioridade, se tua mente é só a essa vida mundana, sabe? É uma rotina, um dia a dia, que você não ora, você não jejua, você não medita, você não busca a palavra, você não tem comunhão com os irmãos, você não ama o seu próximo. Se você não ama Deus, se você não faz nada dessas coisas, logo a tua mente é uma mente voltada para esse mundo, uma mente carnal. Logo, a tua mentalidade é carnal, então não tem nada de espiritual nela. Sendo assim, como é que você tem acesso a Deus? Como é que você tem acesso a Jesus Cristo? Como é que você tem acesso à verdade, à salvação? Não há. Não há. Não há. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E o que a carne deseja? Pecado. Simples. Já pensaram que o pecado... Muitas pessoas têm aquele pensamento de que não, porque é bom é de Deus. O que é bom é de Deus. Acharam minha garrafinha? O que é bom é de Deus. Será? 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 Você acha que o pecado é ruim? Então por que tu peca? Mas eu não peco. Bom, então temos um santo, uma santa. Pessoal, o pecado é bom para a carne.
Se a carne vem em primeiro lugar, vai buscar a todo momento o pecado. A todo momento o pecado. Por isso que a prioridade espiritual é muito importante. Orar, meditar, porque você vai ter um entendimento do alto, do que é o certo para Deus, o que Ele quer para sua vida. Ah, mas Deus não vem me ajudando. Será que é Ele que não vem ajudando ou é você que não se ajuda? É você que não se ajuda. Bora lá! A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é a vida e a paz. Por que a mentalidade da carne é morte? O que é o resultado do pecado? Essa aqui não precisa responder, né? Já respondi. Se não, volta aí que tem a resposta. Mas a mentalidade do espírito é a vida e paz. Glória a Deus. A mentalidade do espírito do alto é renovação. Em espírito, em alma, é felicidade, é amor, é paz, é mansidão, é alegria, é comunhão com o Espírito Santo de Deus, é comunhão com Deus, é conversa, prosperidade, a vida eterna. A mentalidade da carne inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Meu Deus. Forte, hein? Palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Então, tudo quanto tem, por isso que eu falei, a mentalidade carnal busca o pecado. O pecado não vem de Deus. Correto? Correto. Não se submete às leis de Deus. Não se submete à lei do amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, sobre a si mesmo. O amor a si mesmo. Como eu amo o próximo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Forte. Muito forte. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso que colocar o Espírito em primeiro lugar é tão gratificante, porque dessa maneira a carne fica de ser... Afirme comigo, pessoal. O Espírito recebe, minha alma governa e meu corpo obedece. Vocês veem colocado o Espírito em primeiro lugar? Carnal, já falei, busca o pecado. E aqui na palavra também. Que se está na palavra. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se o Espírito Santo de Deus habita em vocês, logo não há domínio da carne. Quando a prioridade é o Espírito Santo de Deus, há um processo de santificação e que também precisa vir sobre vocês, sobre, sabe, deixar coisas. Coisas que eu fazia no meu passado, já não faço mais, já não me agradam mais. Que aquilo lá não é meu propósito, não é para mim, não agrada meu pai. Não precisa ficar aqui citando, cada um sabe. Cada um sabe. Mas se Cristo está com vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Glória a Deus. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, como assim o espírito daquele que ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Deus. Ué, mas Deus é espírito? É espírito. Deus é espírito, pessoal. O Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os homens também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, cada um de nós recebemos um Espírito de Deus, cada um mediante a sua fé. Cada Espírito tem Espírito Santo de Deus, tem dons, orar em línguas, cura, ministração, sabedoria, pregação, tá? Isso aqui é muito forte, que Romanos vem assim, palavra para pô na cara, você entender de fato. Meu Deus. Espírito, e até uns meses atrás não acreditava em, né? Não acreditava em ressurreição. Então vocês imaginem, até uns meses atrás, gente, Deus muda vidas e para melhor, Deus quer melhor para nós, o Espírito Santo de Deus é tão bom, sabe? Viver em paz, como é bom. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uau, uau. Eu voltei nessa parte para se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se vocês não têm o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. Então, se tu não pertence a Deus, pertence a quem? Quem está servindo? Pesado. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando morremos pela carne, renascemos de novo. Vídeo de ontem, quem não assistiu, quando renascemos de novo. Por que fala que estamos em dívidas? Em dívida? Que Deus, olha o que Deus fez por nós. Não para com a carne, que não vivemos segundo a carne, não vivemos segundo o pecado, segundo a mentalidade carnal. Pois, se a gente vivesse de acordo com a carne, morreríamos. A carne vai apodrecer uma hora ou outra, pessoal. O carnal, a vontade carnal, porque é complicada essa luta. Há um conflito entre o espírito e a carne. Mas quando a gente vence esse conflito, aí as coisas começam a, sabe? A gente começa a ver a vida de outro sentido, sabe? Muito, muito. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Aqui fala coisa de não com a carne, mas pelo Espírito. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, quando você coloca primeiramente o seu espírito mediante a carne, se você coloca em primeiro lugar o seu espírito, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor sobre si, viverão. Esse verão é para a vida eterna, pessoal. Para a vida eterna, com Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois... Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abá, Pai. Abá é Deus, pessoal, em outra referência de língua. A gente não recebeu o Espírito Santo de Deus. Deus não se sacrificou na cruz do Calvário. Não deu a sua vida por nós para que nós soframos. Para que nós não soframos, deixa eu reformular, mas que nós tenhamos uma vida de escravos. Ele nos libertou não para temer, não para ter ansiedade, não para ter esses sentimentos que não são sentimentos de Deus. Deus é alegria, Deus é amor, Deus é mansidão. Amor, mansidão, alegria. É isso que Deus é. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Então, quando temos essa renovação espiritual, o próprio Espírito de Deus testemunha, julga o nosso próprio espírito que somos. Boa tarde, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Fabrício Vian e hoje vou fazer a leitura de Romanos 8 e o entendimento que eu tive sobre essa palavra. Que Deus nos abençoe com a sua sabedoria divina para que possamos, em espírito, entender as verdades da palavra dele, palavra de Deus para nós. Pessoal, antes de começar, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem. Por quê? Porque assim o YouTube ele vai entender que esse é um conteúdo bom e que de fato as pessoas estão gostando dele. Assim, o YouTube vai entregar esse conteúdo. Boa tarde, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Fabrício Vian e hoje vou fazer a leitura de Romanos 8 e o entendimento que eu tive sobre essa palavra. Que Deus nos abençoe com a sua sabedoria divina para que possamos, em espírito, entender as verdades da palavra dele, palavra de Deus para nós. Pessoal, antes de começar, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem. Por quê? Porque assim o YouTube ele vai entender que esse é um conteúdo bom e que de fato as pessoas estão gostando dele. Assim, o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, uma forma de agradecimento pela minha disponibilidade, não pela minha disponibilidade, mas para repassar a palavra de Deus também a outras pessoas, para que atinja o coração de outras pessoas, ajude, renove. Quantas pessoas será que... Eu creio que muitas que não têm entendimento, que não têm tempo para buscar a palavra, ou até mesmo entendimento. Então, curtam, comentem e compartilhem, por favor, pessoal. Ok? Então vamos lá para Romanos 8. Palavra que Deus tem preparado para nós essa tarde. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só. Aqui começa enfatizando que para aqueles que renasceram em Jesus Cristo, para as pessoas que cedem a sua nova vida a Cristo, que reivindicam o seu passado e buscam viver em uma nova comunhão com o Espírito Santo de Deus, em aceitação que Cristo é o caminho, a verdade e a salvação, que está falando. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio dele, Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por que ele aqui em Romanos 8 diz isso? Simples. Jesus Cristo, na cruz, Deus se fez carne por amor a nós. Ele cedeu a sua vida aqui na terra. Ele passou por todo o sofrimento de sua vida, aguentando humilhação, apedrejamento, raiva, ódio, todos os tipos de
de barbaridade que vocês não, eu acho que vocês não conseguem imaginar, de fato. Ele passou tudo isso por amor a nós, a- até a cruz, onde lá sim, graças ao seu sangue unigênito, do seu Filho unigênito, seu sangue livre de pecados, na cruz do Calvário, ele tomou sobre si todas as enfermidades, toda a pobreza, toda a miséria. Então aqui há uma explícita, uma clara afirmação sobre isso. Porque por meio dele, Jesus Cristo, a lei do Espírito, da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então é isso que o versículo 2 quer dizer. Eu vou ler para vocês o versículo e vou dando a explicação, para que vocês entendam bem toda a mensagem, de uma maneira assim, bem fácil. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, voltando aqui para vocês terem um entendimento bem claro, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. Como assim? Essa lei que for incapaz está sendo referida à antiga lei. Deus deu ao seu povo, ao povo judeu, Jesus Cristo, para quem não sabe, era judeu, deu ao povo judeu a lei da Torá, né, que tem os 10 mandamentos, em todas essas leis. E o que acontecia naquela época? Os judeus, os fariseus, que eram como se fossem os professores da lei, eles usavam a lei com base em tudo. Eles deixavam de amar ao próximo, mais acima do que a lei. Não, abaixo. Eles usavam a lei acima sobre todas as coisas. Então, não havia esse amor ao próximo. E por que Deus enviou o seu filho, o seu próprio filho? Para que ele ensinasse a nós, não somente ao seu povo judeu, mas a todos os nós. Naquela época, a todos, o que era o amor, qual era o porquê, o porquê de tudo aquilo, por que Deus enviou Jesus Cristo, era para mostrar que de mais vale o amor do que a antiga lei. Lá falava, para quem não entende sobre a antiga lei judaica, as leis eram assim, vocês não... Se tiverem um tempinho para pesquisar, apedrejamento, sabe? Coisas assim muito pesadas, né? Mas não foi leis que Deus havia dado ao seu povo, de fato foi. Mas, por conta da dureza do coração do homem, essa lei foi perdendo sentido. Já os fariseus, o povo judeu, eles usavam a lei acima de todas as coisas. Não havia mais o amor, o carinho. Eram pessoas de coração duro, rígido. Estão comigo? Estão conseguindo pegar? Mais ou menos? São? Espero que sim. Então essa era a lei que fora incapaz de fazer e foi enfraquecida pela carne. Esses judeus, eles não viam com olhos espirituais, e sim carnais, sabe? Por isso que aqui fala da carne. Então Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aqui na Terra, para transmitir o amor a todos nós, para que nós pudéssemos ver como é de fato viver essa vida. Sabe que tem uma passagem que fala, que Jesus Cristo fala, que há 2 mandamentos. Ele deixou 2 mandamentos que compõem os demais.
O primeiro dele é amar o teu Deus sobre todas as coisas, que está lá em Mateus. Eu vou até dar uma rápida pesquisada aqui. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ama teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com a tua capacidade intelectual. Então aqui não é um amor simples, pessoal. É um amor, sabe, que você cede a sua própria vida. Sua própria vida, você renasce em Cristo. É um amor físico em atos, um amor na nossa alma e no nosso espírito, nos nossos pensamentos. Jesus Cristo também havia dito que ele veio para ser o sal da terra. Mas como assim o sal da terra? Que mesmo que você olhar para uma mulher e tiver pensamentos de adultério, você já terá cometido pecado. Aí lá o apóstolo de Jesus falou, mas como assim? Então todos nós somos pecadores. E ele falou, eu vim para ser o sal da terra, o sal aqui na terra. Essa aqui é uma figura de linguagem um pouquinho mais complexa para ser entendida. Por que o sal da terra? Ele disse que não veio aqui para trazer paz, mas para trazer a verdade, a palavra de Deus, a maneira de como amar ao nosso próximo, de como nos amar. Porque as leis passadas, essas leis que eu estava lendo agora, que o povo judeu usava acima de todas as coisas, essa lei foi que até hoje muitos judeus acreditam nisso, que não creem que Jesus Cristo é o Messias. Essas mesmas leis foram as leis que cegaram, que faziam com que os corações dos judeus virassem corações duros. E não somente deles, mas todas aquelas pessoas que primeiro buscam as leis dos antigos mandamentos e não a Jesus Cristo, a palavra, o caminho e a verdade. Aqui eu fiz a leitura de Lucas 10, 27, tá? Para quem estiver interessado. Tá? Então, voltando à leitura de Romanos 8, tá? Bastante coisa, né, pessoal? Vamos lá. Porque aquilo que a lei for incapaz... Voltando. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Então, se não fosse Deus, com todo o seu amor, de enviar Jesus Cristo aqui, de se fazer carne por nós, através do seu Espírito Santo, nos sobraria a tormenta eterna. A tormenta eterna. Por isso que entregamos a nossa vida a Ele, a Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Ele cedeu a sua vida por nós. Estão conseguindo entender o quão grande é o amor de Deus para conosco? A semelhança do homem pecador. Porque Deus, além de ser amor, Ele é justiça, Ele é justo. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus é equidade. Deus não vai fazer algo a ti que você não mereça. Você está me entendendo? Quando você é um filho em Cristo. Se você quer mudança e busca mudança. Agora, já que não, ele vai te deixar lá, vai, segue teu caminho, meu filho. Se não quer, tá tudo certo. Depois, quando Jesus voltar e pegar fogo em tudo, e pegar fogo em tudo, aí não adianta ficar gritando, porque né, lá em Apocalipse fala que até mesmo quando Jesus Cristo voltar, vai haver sim ranger de dentes e pessoas ainda blasfemando o nome de Deus. Vocês podem ter. Voltei.
O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testemunha ao nosso próprio Espírito, muitas das vezes, nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, se somos filhos do Deus Pai Todo-Poderoso, que afirma que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, como assim co-herdeiros com Cristo? Juntamente a Cristo herdaremos ao reino dos céus, graças a Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então aqui, atentem-se a esse se de fato participamos de seus sofrimentos. Quando temos uma vida renovada, os nossos sofrimentos são os sofrimentos de Deus, o amor ao próximo. Já não conseguimos olhar para certas atitudes e deixar passar batido. Sabe? Não com contendas ou com brigas, não nesse sentido, mas com apaziguação, com palavras de sabedoria, de reconforto. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, mesmo que passamos por diversas situações que nos submetem a momentos difíceis, nada disso, meus irmãos, será comparado à glória que nos será revelada, amando a nós mesmos, amando o próximo. Sabe que Paulo, mesmo com todo o seu sofrimento, ele afirmava que ele se alegrava com as perseguições. Como assim se alegrava com as perseguições? Porque ele sabia que se ele estava sendo perseguido, era porque ele estava cumprindo com o seu propósito. Jesus Cristo nos disse que quem me seguir, haverá sim de fato perseguições contra vocês. Haverá de fato muitas. E desde a Idade Média, pessoal, desde a Idade Média, estudando ali, a gente vê que os cristãos, desde sempre, desde da fuga do povo hebreu, dos egípcios, desde aquela época, o povo de Deus sempre foi um povo perseguido. A natureza, voltando aqui versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então Deus nos aguarda, Ele tem expectativa para que nós entreguemos nossa vida à glória de Deus. A glória de Deus para as boas novas, para fazer as obras de Deus aqui na terra, que são inimagináveis, sobrenaturais. Versículo 20: pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por que passamos por momentos difíceis, pessoal? Aqui está sendo bem claro e direto para a nossa gloriosa liberdade, irmãos. Haverá um tempo, e estamos vivendo um tempo de avivamento de Deus. Estamos, glória a Deus por isso, a libertação de seus filhos para a manifestação daquele que virá, do eterno. Amém, irmãos? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E
Eu vou ler de novo isso, pessoal, é muito forte. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Então, quando entregamos nossa vida a Cristo, temos ali, começamos a ter os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. O que isso quer dizer? Porque o nosso conflito entre o Espírito e a carne vai haver. E há esse gemer interior, que o Espírito quer mostrar isso é errado, e a carne, não é errado. Eu tô pecando, deixa eu pecar. Sabe, o Espírito, para de fazer isso. Mas para o Espírito fazer essa força sobre a carne, para te mostrar a direção, você precisa querer, precisa pedir. É necessário. Pois nessa esperança fomos salvos, versículo 24. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Por que? Como assim? O que essa palavra quer dizer, esse versículo? Esperança não é ver, irmãos. É crer. Em verdade vos digo que aquele que crê, mesmo não vendo, é mais feliz do que aquele que crê vendo. Então, irmãos, a nossa fé tem que ser mediante, não no nosso ver. Sabe, muitas pessoas falam, mas eu não vejo Deus, eu não vejo as obras, eu não vejo isso. E tá tudo bem, meu. Fique com essa sua crença limitante. Se você acha que você está no caminho, fique com ela. Haverá alguma mudança na sua vida? Não haverá. Então, tem que partir de nós. Eu não vou mudar a tua vida se tu não quiser. Eu aqui estou te passando a palavra de Deus. Estou te passando a palavra de Deus. E o vídeo já está se estendendo, mas é que não é para todos. Eu não quero aqui alcançar milhões. Glória a Deus, se sim, mas pessoas que estão dispostas a mudarem sua vida em espírito e alma, em corpo, espírito, alma e o corpo obedece. Amém, irmãos? Pegando? Pois nessa esperança somos salvos. Então não é só no ver, pessoal. É no crer. No crer. Muitas das vezes passamos por dificuldades. Eu passo também. Todos nós. Mentais. E o mais mental. Mas temos fé. É nesse momento, não só nos momentos bons. Se você ama somente a seu irmão que faz o bem para você, que diferença tem você dentre o fariseu? Dentre aquela pessoa que tem uma fé turva, uma fé curta? Qual que é a tua diferença? Aí que está o sentido, amar o teu próximo como a si mesmo, mesmo ele fazendo mal para ti, você amar ele. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paciência, irmãos, paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Uau! Uau! O que a palavra está falando, nós não sabemos como orar, como de fato se comunicar com Deus. Mas o próprio Espírito, o nosso Espírito está pronto, pessoal, mas a sua alma ainda não. Não digo para todos, mas a transformação também tem que ser da alma. Vou fazer um vídeo falando sobre espírito, alma e corpo. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uau! O Espírito dele intercede naqueles que buscam santidade de acordo com a vontade de Deus. Deus faz o que ele quer, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Isso não cabe a nós julgarmos ou questionarmos. Não cabe. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus age de acordo mediante com a própria fé da pessoa, com o amor daquela pessoa, com o propósito, com a capacidade daquela pessoa. Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu Deus. Essa é muito forte, irmãos. Esse capítulo, uau! Pois aqueles que de antemão conheceu. Então aqui está uma afirmação de que Deus já preparou tudo, pessoal. Está tudo preparado já. Ele já nos conheceu antes mesmo de nós nascermos. Também os predestinou. Predestinação é um destino prévio. Nasce com destino. Não é porque você tem um destino. Se você não quiser, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Quando nós somos filhos, vocês, cristãos, entendam isso. Deus nos dá acesso. Deus não vai te pegar pela mão, ó, vai lá e... Não. Se eu não fizer, eu não vou ter o acesso. Eu tenho acesso, mas eu tenho que chegar a esse acesso. Deus é dono do ouro e da prata, de todas as coisas desse mundo. E nós, como filhos, temos acesso a todas as coisas. Todas as coisas. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Quem somos nós para julgar Deus? Ah? Se passou pela tua cabecinha que sim, o ego tá grande. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos escolheu, irmãos, se Deus nos escolheu, quem é contra nós? Se Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, quem é contra nós? Ninguém. Não há mal. Ah, mas fazem macumba e... Deus é acima de todas as coisas. Deus é acima de todas as coisas. Nos livra da peste perniciosa. Faz com que nossos pés pisem na cabeça da cobra. Aquele que não poupou a seu próprio filho, não poupou seu próprio filho por amor a nós, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Que não? Já parou para pensar que Deus pode nos ter amado mais a nós do que a Jesus Cristo? Reflita. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Meu Deus, que palavra forte é essa? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus escolheu, é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita. Está à direita aqui? À direita, está na minha. À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E também intercede por nós. Então aqui está muito claro que Jesus Cristo também intercede por nós. Fala por meio de nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Seja tribulação, seja angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus nos escolheu, nos justifica, nos ama, por que medo? Por que angústia? Por que ansiedade? Por que você sofre com isso? Eu digo isso, aí vão me perguntar, você não sofre, Fabrício? Sim, às vezes vem aquela angustiazinha, mas cada vez menos, glória a Deus, cada vez menos, porque eu sei
quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem você é de verdade, a vida é totalmente diferente. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Até eu lendo fico, uau! Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Perante todas essas coisas, somos mais que vencedores. O amor de Deus que intercede sobre nós, assim, uau! Pois estou convencido de que nem morto, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Se nós somos escolhidos por Deus, se Deus nos justifica, se Deus é com nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e ninguém me afetará, ninguém me abalará. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem futuro, nem presente, nem altura, nem profundidade. Nada será capaz de separar o meu amor por Deus e o amor que Deus tem por mim. De separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma vida abençoadíssima. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua saúde e renovo em todas as áreas. E até mais. Um abraço. Deus esteja conosco e estará.